É no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo que nós saudamos a todos os nossos ouvintes em mais esta programação, desejando que Deus vos abençoe em mais esta oportunidade, quando estaremos falando daquilo que é mais precioso, que é a palavra de Deus. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 15 de Eclesiastes. Mas antes de lermos, vamos rodar um maravilhoso hino, e após esse hino, então, estaremos lendo a palavra de Deus. Jesus disse: quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim, como Moisés com a serpente no deserto. Assim deve para Jesus ser nosso olhar. Vê-lo ali na cruz, seus olhos tão amáveis, olhou a todos que viam sua vergonha. Ao cuspirem, o açoitarem, desviou, deu seu olhar. Pendurado, o meu fardo ele tomou. Pendurado, amado Salvador, para todos verem, foi crucificado, reconciliando Deus e os homens, pregado no Calvário Redentor. Jesus disse: eu para vós voltarei, que aonde eu estivesse, ele estaria, olhando para os céus, no alto ao leste, aonde aparecerá em sua glória, encontrar sua noiva adornada e todos os seus anjos a cantarem. Nunca mais desprezado será aqui na terra, ao ver o nosso Rei glorificado. Ressurgirá em toda a sua glória, ressurgirá com suas vestes brancas, voltando pra reinar eternamente. Glória seja ao Senhor Jesus. Ressurgirá em toda a sua glória, ressurgirá com suas vestes brancas, voltando pra reinar eternamente.
Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi, e Deus pede conta do que passou. Que Deus abençoe e assim acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Nós vamos, nessa oportunidade, falar sobre mostrar aos nossos ouvintes que nada do que nós vemos é novidade. Tudo é uma repetição do que já foi um dia. Se você observar os acontecimentos, você vai ver que em alguma ocasião nas Escrituras isso já tinha acontecido, algo como que parecido. Por quê? Você pode dizer, mas por quê que tudo é uma repetição? Porque espíritos não morrem, espíritos passam de geração para geração. Nós podemos meditar naquela passagem bíblica, quando certa vez Jesus chegou em uma cidade chamada Gadara, e ali havia um homem endemoniado, conhecido como Gadareno. E esse homem, quando se endemoniava, ele se despia, ficava nu e ficava nos cemitérios. E Jesus estava chegando naquela cidade. E quando Jesus se aproximou daquele endemoniado, diz a Bíblia que os demônios que estavam possuindo aquele homem, eles clamaram a Jesus e disseram: por que nos perturbas antes do tempo? Se tu nos expulsas dele, não nos envia ao abismo, mas permita que nós entremos naqueles porcos. Veja que nem o diabo quer ir para o inferno, para o abismo, porque lá não é bom. Eles estavam usando aquela pessoa, mas eles não queriam que Jesus expulsasse eles dali e os enviasse ao inferno. Pediram para Jesus para entrar nos porcos. E Jesus disse para eles, os expulsou daquele homem e permitiu que eles entrassem nos porcos. E eles entraram numa manada de porcos, e diz a Bíblia que aqueles porcos enlouqueceram e precipitaram, jogaram-se ao mar e morreram todos afogados. Agora eu pergunto a você, ouvinte, será que aqueles demônios morreram juntamente com os porcos? Certamente que não. Aqueles demônios saíram dali, quando aqueles porcos morreram, eles saíram e passaram a usar outras e outras pessoas, porque espíritos não morrem, espíritos passam de geração. Hoje a ciência fala sobre doenças hereditárias. Na verdade não é que seja doença hereditária, é que verdadeiramente toda doença é um demônio. E a ciência, ela dá nome a esses demônios. Ela dá nome a um certo demônio de câncer, dá nome a outro demônio chamando de tuberculose. E assim, todos esses demônios, essas enfermidades, ela recebe nomes científicos. Mas o câncer é um demônio, a tuberculose é um demônio, tudo é um demônio. É um demônio que vem enfermar as pessoas. E uma doença hereditária seria um demônio hereditário. Ou seja, seria um demônio que entra em uma pessoa, mata com aquela doença, depois aquele mesmo demônio pega alguém daquela família, mata com aquela doença, depois vem outra geração e aquele demônio continua de geração em geração enfermando as pessoas. Porque demônios não morrem, eles só mudam de casa. Agora, alguém diz, mas então, como se livrar disso? Somente através do poder de Deus. Alguém que tem fé no poder de Deus consegue quebrar essa maldição
e tirar esse demônio hereditário da vida das famílias. Então, voltando ao assunto, tudo que é já foi. Por quê? Porque é o mesmo demônio agindo como agiu no passado, somente ele muda de personagens. É como um caso de uma mulher que falou para o esposo estava lendo o jornal, e ela disse: querido, o que é que tem hoje de novidade no jornal? Ele olhou para ela e disse: nada, as mesmas coisas, só mudaram os personagens. Se você pega o jornal de hoje, você vai ler assassinato, estupros, roubos, sequestros. Se você pega o jornal de amanhã, você vai ler assassinato, estupros, roubos, sequestros. Quer dizer, é as mesmas coisas, é uma continuação, só muda os personagens. Por quê? Porque são demônios usando diversas gerações. Mas veja, ouvintes, o que eu quero falar mesmo nesse programa não é somente sobre isso. Eu quero mostrar a vocês, a Bíblia nos diz em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O diabo, ele é o mesmo ontem, hoje, mas não é eternamente. Por quê? Porque ele terá o seu fim. Mas o diabo, ele age como agiu ontem, só que ele não será eterno. Então, por isso que as coisas hoje, que são hoje, já foram, como lemos ali. O que é, já foi. Porque um dia o diabo fez isso através de alguém no passado, e hoje o diabo faz a mesma coisa. É claro que hoje, no dia que vivemos, o pecado se tornou mais avançado, porque com o passar do tempo, o demônio foi ampliando das pessoas. E hoje a coisa está muito mais avançada do que era antigamente. E o diabo, a Bíblia diz que ele é o Deus desse século, porque a palavra Deus quer dizer um ser adorável. Tudo que você adora é um Deus. E hoje as pessoas adoram ao diabo, por isso que o diabo é um Deus para o mundo. Eles adoram a obedecer ao diabo. Mas há uma diferença. O nosso Deus é um Deus com D maiúsculo. O nosso Deus é um Deus criador. O diabo, ele não pode criar. Você sabia disso, que o diabo não pode criar nada? O diabo somente pode personificar, ou seja, copiar algo que foi criado, mudar a forma daquilo. Ele toma a cana que Deus criou e personifica aquilo e faz a pinga para que as pessoas se embriaguem e se matem. Ele toma aquilo que Deus criou na natureza e personifica aquilo e trabalha naquilo e muda a forma para usar. Então veja, ouvinte, que o diabo, ele é um personificador e ele sempre procurou copiar a Deus. Ele sempre procurou. Por isso que eu disse que o que é já foi. No passado ele procurou copiar a Deus. Hoje ele procura copiar a Deus. Por que ele procura copiar a Deus? Para enganar as pessoas. Porque se ele copia e faz algo parecido com Deus, muitas pessoas pensam que aquilo é de Deus e acabam sendo enganadas e indo para o inferno. Veja como isso é profundo, meu precioso ouvinte. Nós podemos ver hoje, para dar um exemplo, há certas marcas de produtos. Existe um produto famoso e alguma marca concorrente quer lançar um produto para concorrer com aquela marca famosa. Claro que ele não vai poder usar a mesma marca, porque não pode, a lei não permite. Então ele vai criar uma outra marca, mas ele procura usar as mesmas cores que tem na pintura daquele letreiro. Ele procura fazer o letreiro dessa marca parecido com o letreiro daquela marca famosa, para enganar as pessoas, para as pessoas comprar aquilo pensando que é igual. E é esse o trabalho que o diabo faz também. Ele personifica, ele copia o que Deus faz. Mas o diabo nunca consegue copiar 100%, porque ele não é perfeito. Por isso, ele não sendo perfeito, ele nunca conseguirá fazer algo, copiar algo idêntico. Porque uma cópia nunca é o original. Uma cópia sempre é algo imperfeito. Há um ditado que diz que o diabo faz a panela e não faz a tampa.
Por quê? Porque ele não é perfeito, ele nunca consegue concluir algo. Então veja, ouvintes, que o diabo ele tem em todo tempo procurado copiar a Deus para enganar. Você encontra no livro de Isaías, capítulo 14, Isaías, capítulo 14, no versículo 13 de Isaías, até o versículo 15, nós vamos encontrar algo aqui importante para os ouvintes meditar. Isaías 14, verso 13. A Bíblia diz sobre o diabo, quando o diabo ainda estava no céu, e ele era um anjo de luz. E a Bíblia diz assim: e tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você observou? O diabo sempre procurou copiar a Deus. Mesmo quando ele estava no céu, ele quis copiar a Deus. Ele disse: eu vou subir da banda do norte, eu vou elevar o meu trono e serei como Deus. Por quê? Para enganar. E ele, com essa tática, ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos. E hoje todos os demônios são anjos caídos. O chefe dos demônios, o qual é Lúcifer, é esse que quis elevar um trono e ser igual a Deus. E os demais demônios são os anjos que acompanharam, foram enganados pelo diabo. Você encontra também quando Moisés, ali no Egito, lançou aquela vara, e aquela vara se transformou em uma cobra. Aquilo era para atrair a atenção do povo, para que o povo seguisse a mensagem de Moisés. Veja que o diabo logo saiu. O diabo não vem dizendo assim: não creia nisso, isso não existe, isso é mentira. Porque se ele fizer isso, o povo não ia acreditar que aquilo era mentira, porque o povo viu a vara virando cobra. O povo viu aquele sinal. Então o que o diabo poderia fazer para enganar é fazer algo parecido. Foi quando ele chamou Janes e Jambres, aqueles dois feiticeiros ali, e eles vieram ali, aqueles dois mágicos, e lançaram também suas cobrinhas, suas varinhas, melhor dizendo, e aquelas varinhas se transformaram em cobra. Era o diabo copiando a Deus para distrair a atenção do povo, para desequilibrar a atenção do povo. E aí muitos que estavam olhando para Deus através da mensagem de Noé passaram a descrer da mensagem de Noé e olhar para Janes e Jambres pensando que aquilo também era correto, e foram enganados. Então veja vocês que o diabo sempre vem tentando copiar a Deus, sempre. Você vai ver que quando Deus lança uma mensagem, o diabo sempre sai com algo parecido para enganar o povo, para distrair a atenção do povo. Quando Moisés estava caminhando pelo deserto, levando o povo para a terra da promessa, o diabo levantou uns homens chamados Datã, Coré e Abirão, os quais quiseram também fazer algo, dizer que eram ungidos do Senhor, para enganar o povo. Então veja, ouvintes, que o perigo não é algo que venha abertamente, como muitos têm medo do comunismo, porque o comunismo não permite que a Bíblia seja pregada. Outros têm medo dos ateus, aqueles que dizem não crer em Deus. Isso não é perigoso, porque isso é algo abertamente. Eles dizem: não, Deus não existe, e você sabe que Deus existe, então isso não te engana. Agora, o que pode te enganar é algo que venha parecido com a verdade. Aí que está. Por isso que o diabo sempre procurou caminhar paralelamente a Deus. Procurou caminhar ao lado para distrair a atenção do povo. E a Bíblia diz que nos últimos dias haveria um espírito tão parecido com a verdade que, se possível, enganaria até o próprio eleito. É um espírito que vem falando em nome de Deus, é um espírito que vem falando da Bíblia,
é o espírito que vem falando do amor de Deus, mas é um espírito parecido, mas é o diabo. Porque se o diabo fez isso no passado, a razão de eu ler a Escritura, que dizia que Deus, que dizia que não há nada novo, que o que é já foi, é mostrar para você que se lá no passado o diabo trabalhava tentando imitar a Deus, hoje ele faz a mesma coisa, porque o diabo vem somente mudando de caras, mudando de personagens, mas a tática dele é a mesma sempre. Quando Jesus veio com a mensagem, ali estava o Messias. O diabo veio tentando personificar o evangelho de Jesus através das religiões do dia, através da religião dos fariseus, através da religião dos saduceus. Ali estava o diabo competindo com Cristo, falando bonito, falando do céu, falando de Deus, falando da Bíblia, para enganar. Se o diabo surgisse dizendo, não existe nada como o Messias, nunca haverá o Messias sobre a terra, nunca, a Bíblia nem mesmo é verdade, isso não iria enganar o povo. Mas para enganar, o diabo trouxe algo que viesse parecido com a verdade. Aí está, ouvintes, você vai lá e compra um refrigerante de laranja, você pega ali no rótulo, está escrito, contém suco de laranja. Contém, mas não é 100% suco. Pode que tenha uma gota de suco de laranja ali, mas contém. Hoje há muitas igrejas que dizem, nós temos a palavra de Deus, contém a palavra de Deus, mas pode que contenha uma gota da palavra só. Pode que eles só usem aquela parte que diz, traga os dízimos à casa do tesouro, é a palavra de Deus. Pode que eles tragam somente algumas partes da palavra de Deus que convém para eles. Mas não é porque contém a palavra de Deus que seja a palavra de Deus. Não é porque ali existe cura divina que seja o caminho que conduz ao céu. Cura divina é a palavra de Deus. Mas para ser o caminho que conduz ao céu, tem que ser 100% verdade. Ali estava Moisés com a vara transformada em cobra. Ali estava Janes e Jambres também com suas varinhas virando cobra. Mas a diferença é que Moisés tinha toda a palavra de Deus e Janes e Jambres somente estavam personificando, copiando aquele poder sobrenatural. Ouvintes, isso é profundo. Hoje Deus tem trazido uma mensagem sobre a terra. Hoje Deus está preparando um povo para o arrebatamento. Hoje Deus está preparando o povo para subir. E o diabo tem tentado personificar. O diabo, quando Deus está anunciando para a noiva, ó noiva querida, prepare-se. O apóstolo Paulo disse, eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, para vos apresentar como uma virgem pura ao marido saber Cristo. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E era a preocupação do Espírito Santo através de Paulo. Quando Paulo estava preocupado em preparar uma noiva pura, uma noiva imaculada, uma noiva sem pecado, o diabo vem com o evangelho social, dizendo, não faz mal, não tem importância. Nós aqui cremos, temos manifestações, nós falamos em línguas estranhas, nós expulsamos demônios. E a Bíblia diz que naquele dia muitos chegarão e dirão, Senhor, em teu nome fizemos prodígios e maravilhas, expulsamos demônios, curamos enfermos, falamos em línguas estranhas. E Jesus dirá, apartai-vos de mim, vós praticadores de iniquidade, não vos conheço. Estão me compreendendo, ouvintes? Quando Deus sai com a mensagem, o diabo sai logo do lado ali, personificando aquilo, fazendo algo parecido. Quando Deus enviou a mensagem nessa última era, através do profeta prometido pelas Escrituras, que isso possa penetrar em seu coração, para que você compreenda que Deus tem enviado um profeta sobre a terra. Deus sempre trabalha através de profetas. Deus sempre, antes de cada grande acontecimento, Deus sempre enviou um profeta sobre a terra. Quando Deus tem enviado uma mensagem assim,
o diabo tem tentado personificar com religiões bem formadas, religiões que, e são religiões grandes, e eles falam de Deus muito bonito, e eles ali há grandes manifestações, e o povo se alegra, e o povo pula, e isso atrai a atenção do povo, e é o diabo tirando a atenção do povo da verdade, para que as pessoas percam a consciência do que é a verdade. Compreenda isso, ouvinte, porque isso é para o bem da sua alma. Eu não sei até quando nós estaremos pregando esta mensagem. Eu sei que um dia nós iremos se calar. Eu sei que um dia Deus irá parar de falar, porque o arrebatamento irá acontecer. Mas enquanto Deus está falando contigo, por que você não toma uma posição? Por que você deixa ser enganado por espíritos sedutores, por espíritos parecidos com a verdade? Não pense, ouvinte, não pense. A Bíblia diz que naquele dia muitos chegarão dizendo: Senhor, Senhor. E ele dirá: aparte de mim, não vos conheço. Não pense, ouvinte, porque aquela religião é a mais grande, ou porque ela é a mais velha, ou porque eles falam bonito sobre Deus, ou porque alguém ali foi curado, ou porque ali existem sinais. Não pense que isso prova ser a verdade. O que prova ser a verdade é quando aquilo é 100% verdade, porque Deus, ele não é 99% verdade, Deus é 100% verdade. E o diabo, para enganar, ele toma muitas vezes, até em certos pontos, ele toma 99% de verdade, mas ele põe 1% de mentira, e aquele 1% te levará para o inferno. Para enganar Eva, o diabo mostrou muitas verdades. Ele disse: no dia que vocês comerem, vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Isso era verdade. Mas ele adicionou uma pequena mentira, dizendo: certamente não morrereis. Ouvintes, compreenda a tática do diabo. O diabo não tem medo da Bíblia. O diabo usa a Bíblia, só que ele não usa toda a Bíblia. Se ele usasse toda a Bíblia, ele deixaria de ser diabo, enganador. Ele usa partes da Bíblia, e o demais ele personifica, ele copia, ele faz parecido, porque ele é um copiador. E a razão dele copiar é para enganar o povo. Sempre quando Deus fez algo, logo o diabo veio tentando copiar aquilo, para distrair a atenção do povo. Ouvintes, que Deus vos abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo é minha oração, que você possa ter teu olhar espiritual aberto nesta hora, a revelação da palavra, para que você compreenda as Escrituras e para que você veja que Deus é 100% verdade. O diabo sempre vem ao lado, tentando, usando partes da verdade para copiar a Deus, para enganar o povo, para desviar a atenção do povo da verdade. Mas a noiva, ela segue aquilo que é 100% verdade. A noiva, ela não deixa ser desequilibrada por o engano de Satanás. Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. E logo estará sendo citado aqui o endereço para que você entre em contato com esse programa, para você ter livros gratuitamente para maiores esclarecimentos. Deus vos abençoe.